Faltam pouco mais de 20 dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos e a última sondagem da NBC News dá Kamala Harris e Donald Trump empatados com 48%. A maior diferença está no Michigan e Wisconsin, com Donald Trump a ganhar por 1 ponto percentual. Uma diferença tão curta que quer dizer pouco. A sondagem indica que a candidata democrata tem vindo a perder popularidade ao longo do último mês, depois de ter liderado por diversas vezes. Entre os indecisos, 10% admite que pode mudar de opinião, mesmo em cima do dia da votação, e 62% acredita que esta eleição fará uma grande diferença nas suas vidas. Ana Cavalieri é especialista em relações internacionais. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar connosco. A vice-presidente Kamala Harris tem apenas 3 semanas para restaurar o ímpeto que foi evidente no verão. Será que isso é possível? Muito obrigada e boa tarde. Eu penso que é possível. Isto tem sido uma campanha eleitoral muito imprevisível e, em termos de momentum, que no fundo é uma tendência, se uma campanha está com vantagem relativamente à outra, assim, um movimento de entusiasmo, tem alterado muito. Nós, por exemplo, sabemos que quando Kamala Harris substituiu Joe Biden, houve um grande entusiasmo relativamente à campanha dela. Depois houve a Convenção Democrata. A partir da Convenção Democrata, Trump voltou a ter um bocadinho mais entusiasmo. Depois houve o debate que correu muito bem a Kamala Harris, ela superou as expectativas, ela conseguiu, no fundo, voltar a ganhar esse momentum. E agora, desde talvez o debate de J.D. Vance, que surpreendeu positivamente as pessoas que tinham uma má opinião sobre ele, ficaram muito surpreendidas. Ele conseguiu dar assim uma sofisticação intelectual à plataforma republicana que Donald Trump não consegue, porque tem alguns limites oratórios. Eu penso que a partir daí Donald Trump começa a ganhar um pouco mais de boa cobertura mediática e também alguma vantagem, ou a conseguir diminuir a vantagem que Kamala Harris tem tido, e depois houve talvez 2 ou 3 eventos que podem estar a contribuir para esse mau período, ou menos bom período de campanha de Kamala Harris. O primeiro foi um comício que Donald Trump fez em Butler, Pensilvânia. Pensilvânia é um dos 7 swing states, estados que podem pender ou democrata ou republicano, e dos 7, Pensilvânia é o mais importante. Quem ganhar a Pensilvânia fica com 30% do caminho para ganhar o colégio eleitoral de todas as combinações possíveis desses swing states. E então, por exemplo, hoje à noite, ambos os candidatos vão estar em Pensilvânia, e esse comício em Butler, que foi onde ele sofreu a tentativa de homicídio, foi muito importante para Donald Trump. Ele teve uma cobertura mediática gigante, nomeadamente relativamente aos mídias locais de Pensilvânia. E depois algumas entrevistas de Kamala Harris nesta última semana que correram mal. Talvez aquela que tem sido mais controversa foi com o 60 Minutes, da CBS News. Isto porque ela, numa espécie de preview que eles lançaram, ela respondeu a uma pergunta sobre Israel de uma forma muito débil. Mas depois, quando foi dada a divulgação oficial da entrevista no domingo, eles editaram a resposta de uma maneira que vai contra os princípios deontológicos do jornalismo. E até a campanha de Kamala Harris veio obrigada a fazer um comunicado a dizer que era contra aquele tipo de edição que tinham feito, porque a própria campanha estava a sofrer com esta alegação de manipulação e de conluio e de combinação entre campanha e CBS News. Então esse foi um mau momento. E depois, talvez, as entrevistas que ela fez com o The View e Stephen Colbert, em que ambos perguntaram, as apresentadoras do The View e Stephen Colbert perguntaram-lhe o que é que ela teria feito diferente relativamente a Joe Biden, e a resposta dela foi que nada lhe vinha à cabeça. E para pessoas que estão descontentes com a performance da administração Biden, nomeadamente indecisos, isso pode ser uma resposta que não satisfaz. Donald Trump está a intensificar a retórica anti-imigrante. Num comício no Arizona no domingo, sugeriu que se Harris fosse eleita, todo o país, estou a citar, se transformaria num campo de migrantes. Entretanto, o maior sindicato de agentes que controlam a fronteira apoiou publicamente Donald Trump. O ex-presidente encontrou neste discurso um tema que funciona e serve bem os seus propósitos? Sim, ele sabe que esse tema da imigração é um tópico forte da campanha. Em todas as sondagens, normalmente sabemos que os 3 pontos fundamentais agora em disputa é a economia / inflação, imigração e a questão do aborto. A questão do aborto está a mobilizar muito aquilo que é o eleitorado democrata, principalmente as mulheres, que Kamala Harris não vai conseguir ganhar se as mulheres não saírem em força no dia das eleições e até no voto antecipado. Mas a imigração, nomeadamente em alguns swing states,
tanto no Rust Belt, que é aquela cintura industrial, porque às vezes a imigração conflui com questões económicas, nomeadamente relativamente ao mercado de trabalho, por exemplo, e então Donald Trump sabe que uma maneira de conseguir motivar parte da sua base dos blue-collar workers, da classe operária de maioria branca, é também falar um pouco da imigração e a consequência da imigração ilegal relativamente aos salários e ao mercado de trabalho. Por isso, por aí, ele consegue conjugar esses dois temas. Mas, por exemplo, também temos o swing state de Arizona, que é um estado de fronteira, onde tem sofrido muito com a gestão, nomeadamente algumas communities, algumas comunidades mais perto da fronteira relativamente ao fluxo de imigrantes ilegais, e então é natural que ele tente extremar um pouco, é natural, pode ser moralmente repugnante para muita gente, mas em termos de estratégia política funciona para motivar aquilo que é a base, e não só a base, mas também há alguns mais moderados que estão efetivamente preocupados com a questão da imigração ilegal. Eu penso que ele também já parte do pressuposto que acusações de ele ser xenófobo ou racista já não lhe pegam, já não é algo que vai mudar a opinião das pessoas quanto a ele. As pessoas já sabem, desde 2016, quando ele fez a primeira abertura da campanha dele em 2016, ele a descer daquelas escadas rolantes na Trump Tower em Nova Iorque, ele disse aquela frase que marcou a campanha dos mexicanos estarem a entrar e são homicidas e violadores, e desde aí ele continuou o mesmo, ganhou as eleições com essa retórica, vai tentar ganhar outra vez. E eu penso que numa corrida à Casa Branca, em que o que vai decidir mais do que para onde vão pender os indecisos é o turnout, ou seja, quem é que consegue motivar mais gente a sair de casa ou a preencher o boletim de voto antecipadamente, as suas próprias bases. Se isso é o que vai determinar, então vamos esperar muito Trump falar de imigração, economia, e Kamala Harris a continuar a questão do aborto, que para ela é, no fundo, o tópico que lhe é mais favorável, e agora sabemos também que está a tentar conseguir a confiança de algumas demografias que tendem a votar democrata, nomeadamente o voto negro e o voto hispânico. Já vamos ao voto negro. Antes queria só falar ainda da questão da violência e do crime, porque Trump diz que estão absolutamente descontrolados nos Estados Unidos, mas os dados apontam para que o crime no país esteja a cair de norte a sul, e muitas agências têm vindo, nomeadamente o FBI, têm vindo publicamente corrigir esta informação. Ainda assim, parece que a retórica funciona. Eu penso que sim. Eu tenho que ter um pouco cuidado em falar sobre esta questão, porque é algo, por exemplo, transversal. Nós vemos tanto nos Estados Unidos como na Europa, muitas vezes, os números e as autoridades com poder nos países a apresentarem números que aparentemente estão dissociados com aquilo que é a sensação das pessoas. E eu costumo dizer que numa democracia liberal, para um político ou para um partido, e isto serve principalmente para os partidos do mainstream, a posição de partida, o pressuposto, ou aquela chamada rule of thumb, é aquilo que os americanos dizem de ouvir a community voice, as community voices. Ou seja, entre achar que não há problema porque estes dados, que podem ser muitas vezes descontextualizados, incompletos, manipulados, entre dar a preferência a isso e esquecer e, no fundo, dizer que as comunidades são racistas, ignorantes, estúpidas, é melhor a partir da posição de que as comunidades podem estar a sofrer alguma coisa que os dados não estão a refletir. Isto não quer dizer que a política não seja feita baseada em informação e em estudos, que é absolutamente fundamental. Eu penso que na questão da criminalidade nós temos os dados do FBI, mas depois também temos um relatório que é o Victimization Report do DOJ, que normalmente apresenta dados que são na perspectiva das vítimas, que tem apresentado dados muito diferentes do FBI. Porquê? Porque, por exemplo, há muitos crimes de shoplifting, roubos de carros, etc., que muitas vezes a vítima vai, no caso de shoplifting são mais empresas, mas por exemplo, furtos que as pessoas sofrem, que vão às esquadras de polícia e dizem: olha, esqueça, não vale a pena apresentar queixa, porque isto ninguém vai encontrar o relógio que lhe foi tirado, ninguém vai encontrar. Isso depois, por exemplo, não passa para esses relatórios e para as estatísticas, mas passa para o Victimization Survey que eles fazem.
Dito isto, eu penso que é verdade. E eu acho que isso tanto ambos os tipos de estudo confirmam que está a haver uma diminuição de criminalidade em geral nos Estados Unidos. Mas criminalidade não é um problema nacional, é um problema local. E por isso, muitas vezes o que é que acontece? Se em Nova Iorque ou em São Francisco existem bairros que estão a ter grandes perdas de qualidade de vida, porque há políticas liberais, por exemplo, a bail reform, que é no fundo as reformas das políticas de fiança em Nova Iorque, que têm prejudicado muito aquilo que é a sensação de segurança e qualidade de vida em todos os boroughs de Nova Iorque. Eles acabam por associar políticas do Partido Democrata a políticas que baixam a qualidade de vida e a segurança dos cidadãos. E eu penso que Donald Trump, por mais relatórios do FBI que são apresentados, ele conecta com aqueles pockets aqueles, no fundo, número de pessoas que sentem verdadeiramente que a sua qualidade de vida ou a sua segurança foram impactadas. E eu acho que é um erro estratégico, isto vale tanto para os Estados Unidos como para qualquer outro país, dizer, não, as pessoas que estão preocupadas com isso vivem, são racistas, estúpidas, ignorantes, xenófobas, e estão por isso simplesmente em algo a cair algo da sua imaginação, e não pensar, ok, vamos ver como é que os números podem sustentar as nossas políticas, vamos ver como é que estas pessoas estão insatisfeitas. E eu penso que a Kamala Harris, a estratégia dela deveria até ser, o facto de ela ter sido procuradora, reforçar o papel que ela teve no fundo, prosecute. Ajude-me aqui na palavra como em português. Exatamente, no fundo, a abrir processos contra criminosos. Mas... Obrigada, Ana Cavalieri, muito obrigada por ter estado connosco. E este fim de semana, um homem foi detido perto de um comício de Donald Trump, na Califórnia, acusado de posse ilegal de armas de fogo. Os serviços secretos afirmaram, numa declaração conjunta com o FBI, que o antigo presidente não correu qualquer perigo. Mas já que falamos em armas, ficamos com Aerosmith, Janie's Got a Gun.